Epístola aos Hebreus, capítulo de número 12, verso 14. Há bastante controvérsia acerca da autoria dessa epístola, mas eu particularmente acredito que foi o apóstolo Paulo nos meus estudos. Mas isso não é de extrema importância. O que é importante para nós sabermos é que ela é uma epístola inspirada pelo Espírito Santo de Deus e fala no profundo da nossa alma. Louvado seja Deus. Hebreus 12, 14, quem achou diga amém. Amém. Quem não achou diga misericórdia. O pastor espera mais um pouquinho. Louvado seja Deus. Leiamos para ganharmos tempo. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A igreja repetindo em alto bom som no 3. 1, 2, 3. Para ensaio tá bom, vamos fazer valendo agora no 3, 1, 2, 3. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa é uma mensagem que fala de santificação, né, pastor Paulo? É o tema que foi nos dado para falarmos sobre santificação. Mas antes de eu falar de santificação, eu queria falar um pouco sobre o pecado no ser humano. E talvez para eu ganhar um pouco de tempo, eu posso fazer uma pergunta e já ver qual é o conceito de pecado no ser humano que nós temos aqui. Então deixa eu fazer uma pergunta, amada igreja de Jesus Cristo. Quem aqui entende que merece o inferno? Levante a mão. Deixa eu ver. Todos aqui entendem, alguns entendem. A gente pode entender um pouco isso. Pode abaixar a sua mão. Entendendo um pouco de quem é o homem, de que o homem foi feito, para que o homem foi feito e por que o homem foi destituído da glória de Deus ao pecar no jardim do Éden. Uma breve introdução sobre a falha do ser humano, para nós entendermos então o que é santificação e como ela é possível. Só é possível compreendendo o pecado, compreendendo o mal moral que se instalou dentro da vida do ser humano. Só vamos entender plenamente a santificação e qual santificação pode ser alcançada e pode ser vivida sem hipocrisia na presença de Deus, se nós então partirmos do princípio da nossa natureza caída e falida, a qual herdamos dos nossos pais no Éden. Eu acredito que todos aqui dentro da igreja Vale de Bênção acreditam que nós descendemos do nosso pai Adão. Ou alguém aqui por acaso acredita que evoluiu do macaco ou de alguma outra espécie de ser? Então, se nós viemos do nosso pai Adão, o primeiro ser, nós herdamos uma herança inconveniente, uma herança não muito boa, e essa herança é o pecado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5 que por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Logo, quando o pecado ele entra na vida de Adão, bastou um único pecado para Deus expulsar Adão do Éden e está destituído da glória do Senhor. Tamanha é a santidade desse Deus que nós adoramos. Então ali o pecado ele entrou em Adão e ele entrou em toda a humanidade. Agora basta você nascer que você já nasce debaixo do pecado. Basta você nascer que você já é propício a negar a Deus. Basta você nascer que você já é voltado para aquilo que é carnal, para aquilo que é mundano, para aquilo que é profano, para aquilo que se afasta de Deus. O homem foi destituído da glória de Deus. Assim começa o apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos, provando no capítulo de número 1 que o homem é destituído da glória de Deus, que vê a glória de Deus na criação, vê Deus nas coisas criadas, mas ele rejeita a Deus na sua forma natural, porque o homem, ele é pecador por excelência. Ele é pecador desde a sua tenra infância. A Bíblia diz em Gênesis capítulo de número 8 que viu Deus a maldade no coração do homem desde a sua pequenez, desde a sua infância. E disse Deus: não mais tornarei a destruir o homem. Deus vê, salmista no Salmo de número 51, ele diz assim: em iniquidade fui formado, e em pecado me conheceu a minha mãe. Ou seja, ele está dizendo que desde o seu ventre, desde o ventre da sua mãe, quando ele foi nascido, o pecado estava na sua carne, o pecado habitava nele. Paulo, em Romanos capítulo de número 7, ele diz: o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer,
E o mal que eu não quero, eu cometo sem perceber. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Nós estamos falando de um homem santo, de um homem pio, e tamanho é a natureza do pecado no coração do homem. Então, primeiro que nós temos que entender, que nós já nascemos transgredindo os mandamentos de Deus. A Bíblia diz: não roubarás, não matarás, não adulterarás, não invejarás, como nós vimos a peça aqui. Isso é uma coisa que está intrínseca em nós, a inveja, o orgulho, coisa desse tipo, e nós erramos a lei de Deus, uma após a outra, e a Bíblia diz que a alma que pecar, essa merece a morte. Então todos nós já merecemos o inferno. Todos nós já merecemos a condenação eterna. Todos nós já merecemos ser punidos por Deus, porque nós estamos falando de um Deus extremamente santo. Nós estamos falando de um Deus que habita na luz inacessível de glória, num Deus que está completamente separado de tudo que é imoral, de tudo que é sujo, de tudo que é profano, de tudo que é imundo. E Ele não pode receber essas coisas para Ele. Ele não pode aceitar o homem, a não ser que esse homem passe por um processo de santificação e de purificação. Então aqui entra a maior revelação do Evangelho. Ora visto, Deus é um Deus justo, e Ele não poderia fingir que não viu os meus pecados. Deus, outrora eu estava no bonde de chapa quente, cantando nas favelas, no funk, tudo. Deus não podia falar: tá bom, Leandro, entra para minha casa que eu vou fingir que não vi o seu passado. Isso não é um Deus justo. Isso é um Deus irresponsável, que não cobra os meus pecados, que eu passo ileso diante dele. Imagine um juiz que solta bandidos. Você ia falar que ele é escrupuloso, soltar estupradores, soltar ladrão, soltar mentirosos, soltar pessoas ruins. Se Deus ele faz isso, ele seria um Deus injusto, e Deus não pode ser injusto. Então o que ele faz? Ele tem que derramar toda a sua ira sobre o seu Filho Jesus Cristo. É por isso que Jesus Cristo, quando ele vai tomar o cálice, ele diz: Senhor, passa de mim esse cálice se for possível, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Jesus não estava com medo da cruz, Jesus não estava com medo da morte, Jesus estava com medo da própria ira de Deus, esmagada sobre o pecado, o meu e o teu pecado depositado sobre Jesus Cristo. Era isso que ele temia, a ira do Deus vivo esmagando o Filho de Deus, que diz Isaías 53, e a Deus agradou Moelo fazer enfermar. O próprio Deus esmaga o Filho para salvar eu e você. Louvado seja Deus, para poder nos dar regeneração. E com a regeneração, com o perdão dos pecados, agora nós entramos num novo processo, o processo da santificação. Deus mata o seu Filho para nos justificar e nos regenerar. Justificação vem um ato legal, que uma pessoa estava como devedora perante a lei, nós perante Deus, e a cédula que era de dívida para com Deus foi pregada na cruz. Colossenses diz, ou seja, a minha dívida, a tua dívida foi pregada no madeiro, ou seja, tudo que era injusto em nós, a nossa dívida, nós fomos considerados perante a Deus legalmente justo. Deus nos justificou de toda a nossa iniquidade, Deus nos deixou justo diante de Deus, e depois com a justificação, aí vem a santificação, porque a marca que eu fui justificado, a marca que você foi justificada, é que nós vamos nos santificar. Hoje em dia é triste, porque alguns pregadores dizem que a maior blasfêmia da igreja moderna é a oração do pecador, porque isso não existia. Não sei se vocês sabem, na igreja antiga isso foi um processo criado. Então a pessoa vem à frente e um sacerdote, um ministro, decreta sobre ela salvo. Quem é que tem poder de decretar que alguém está salvo ou não? E fala: faça a oração aqui do pecador, diga com seus lábios, confessa a Jesus aqui que você está salvo. Então a pessoa olha comigo assim: Senhor, perdoa os meus pecados, vai estar salvo em nome de Jesus. A pessoa vai embora, ela acredita que ela está salva, o ministro disse na frente dela, mas não há marcas na vida dela de santificação, não há marcas na vida dela que houve uma justificação de fato, não há marcas de transformação na vida dela. E isso tem mandado mais pessoas do inferno do que qualquer outro tipo de seita, Testemunho de Jeová ou qualquer outra coisa. O catolicismo romano com a sua idolatria tem mandado pessoas para o inferno, porque as pessoas apenas fazem uma confissão que crê em Jesus.
só que não há transformação de vida. E você vai lá fora pregar para ela: você precisa crer em Jesus. Eu já creio. Mas você precisa mudar de vida, não precisa só crer. Não é desse jeito que acontece? Essa não é a verdadeira justificação. A verdadeira justificação, ela vai vir com o pacote completo, porque é inseparável. A verdadeira justificação vem com a santificação. E você vai conhecer o crente pelos seus frutos. Você vai conhecer o crente pelo testemunho. Você vai conhecer o crente por ser um homem e uma mulher de Deus na sua santa maneira de viver. Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos separar as coisas, e confusões doutrinárias são feitas na igreja, porque separam. É quase que em alguns lugares prega-se a salvação pelas obras, como se a santificação fosse o primeiro passo. Olha, você tem que orar, olha, você tem que subir monte, olha, você tem que jejuar, e se você não fizer, você vai para o inferno, você não vai ser salvo, como se você tivesse que obrar para ser salvo. E aí nós produzimos um evangelho porco e podre, que nós fazemos de Deus o nosso servo, porque o cara diz: eu subi monte, eu busquei, Deus tem que me dar, e nós fazemos de Deus como um Papai Noel, que vem com um saco cheio de presentes e é obrigado a dar aos seus filhos pedinte. Não é assim o evangelho de Jesus Cristo, é um evangelho de dívida. Nós somos salvos pela graça de Deus e temos que entrar aqui para agradecer a Ele por aquilo que Ele fez. Somos escravos de Jesus Cristo, somos servos de Jesus Cristo, somos devedores da graça abundante de Deus. Pela graça nós somos salvos por meio da fé. Não vem de nós, é dádiva de Deus, é dom de Deus. Não vem da obra para que ninguém se glorie diante dele, porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus para boas obras. Quem é justificado vai fazer boas obras. Quem é justificado é capacitado para fazer. É impossível, é a mesma coisa, você não pode dizer eu vim para santificar, mas uma pessoa que recebe o fruto da regeneração, a semente da regeneração, ela pode santificar, ela deve se santificar. E aí é o convite do apóstolo Paulo. Ele chega no capítulo número 12 de Romanos e diz: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, e não vos conformei com este mundo, mas renovai a vossa mente. Louvado seja o nome do Senhor. Há um convite à santificação. Louvado seja Deus. Somos convidados para experimentar a perfeita, boa, agradável vontade de Deus. Sabe o que acontece? A tristeza em nós. Ninguém pode ser feliz se não for santo. Grave essa frase: ninguém pode ser feliz se não for santo. Toda a nossa alegria está divinda da nossa comunhão com Deus, e toda a nossa comunhão com Deus está oriunda da nossa santidade. Deus, Ele não pode ouvir o pecador. Deus, Ele não pode se apresentar ao pecador. Ou não sabeis que os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possa nos ouvir, nem o seu braço encolhido para que não possa nos ajudar, mas os nossos pecados, as nossas muitas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E para mudar isso, somente entendendo essa questão que nós somos: sou pecador, sou grandemente pecador. Então, dia após dia, você tem que aprender a ter a sua vida devocional com Deus, em choros e lágrimas, não para pedir uma casa, não para pedir um carro, não para pedir prosperidade, mas para pedir graça de Deus para viver uma vida santa, para pedir graça de Deus para escapar do pecado, porque o pecado bate a porta do nosso coração todos os dias. Somos tentados, e talvez quanto mais santificado, mais tentados seremos, e só vamos escapar do pecado se a nossa boca tiver no pó em humilhação para Deus, porque a Bíblia diz que Deus resiste ao homem soberbo, mas ao homem humilhado Ele dá graça, ao homem humilde Ele concede graça. Então o homem e a mulher que se humilha na presença de Deus tem graça para fugir do pecado. Sabe por que José, ele conseguiu escapar? Porque tinha graça de Deus na vida dele. Ele era um homem humilde, humilhado. Se não fosse um jovem na flor da idade, bonito, em um país distante, um Deus esquecido, uma família esquecida, ele podia fazer tudo, mas havia humilhação para alcançar a santificação na presença de Deus. Havia essa necessidade, e nós só podemos alcançar essa santificação através desse entendimento, entendendo que somos pecadores e que precisamos estar continuamente sobre a graça de Deus. John Bunyan foi um homem
pós-reforma, que foi preso por pregar o Evangelho. E na cadeia ele escreveu o livro mais lido depois da Bíblia Sagrada, O Peregrino. Só que ele escreveu um outro livro também muito interessante, chamado Graça Abundante ao Principal dos Pecadores. E nesse livro, John Bunyan, ele fala sobre isso. Ele fala que ele aprendeu que se ele não vivesse em constante humilhação na presença de Deus, em constante busca da graça de Deus, ele ia se curvar diante do pecado, ele ia se inclinar diante do pecado. Então, uma vida abundante na presença de Deus é uma vida de busca das coisas que são do alto, é uma vida de busca das coisas celestiais. Haja visto que hoje em dia as igrejas, eu lembro que quando eu me converti e fui para uma igreja de teologia da prosperidade. E aí eu estava sentado lá na igreja e eu não sabia nada, eu era um novo convertido, mas Deus começou a me despertar para ler muitas escrituras sagradas. E eu lia, e eu falava: Deus, como eu vou aprender se eu não tenho quem me ensine? E Deus então falou comigo: filho, a unção que você recebeu, ela fica em você, e não tem necessidade que ninguém vos ensine. A unção vos ensinará todas as coisas, é verdadeira e não é mentira. E Deus começava a me ensinar, e eu sentava no banco da igreja, e então vinha a palavra: você vai vencer, o mar vai se abrir, você vai passar, a muralha vai cair, você vai ser vencedor, você vai ficar rico, você vai ficar próspero. Eu estou sentado: Deus, eu sou pecador, eu estou precisando que alguém me exorte. Deus, eu estou precisando de uma palavra como a de Tiago, para me chamar de adúltero. Adúltero, não sabeis que amizade com Deus, eu estou precisando de socorro, que alguém me exorte para eu não fugir do caminho. Eu ficava assim. E já dizia um sábio pregador que tem dentro das igrejas, dessas igrejas que não pregam a verdade da cruz, a verdade do Evangelho, tem pessoas ali que estão com a alma sedenta em ouvir um Evangelho da cruz, em ouvir um Evangelho de exortação. Porque se nós pegarmos os versículos anteriores a esse capítulo, vai dizer: seguir a paz com toda a santificação, vai dizer que Deus exorta ao filho que Ele quer bem, que Deus exorta ao filho que Ele ama. E quando Deus puxa a nossa orelha, é porque somos filhos e podemos nos alegrar na presença dEle. Mas se não tem exortação, somos bastardos e estamos perdidos. Glória a Deus. Eu falando: Deus, puxa a minha orelha, briga comigo para eu despertar, para eu buscar a santidade. Deus, eu sou sem vergonha, Senhor. Eu era assim, eu falava: Deus, me ajuda, alguma coisa, alguém, uma palavra de exortação para a minha vida, para eu me santificar. Porque senão a gente se acomoda com os nossos pecados de estimação, porque senão a gente vai levando a nossa vida e se acostuma com o pecado, e o pecado vira natural, e o pecado endurece o nosso coração. Mas o Senhor quer nos levar ao arrependimento. Eu vi aqui o ano da manifestação da glória do Senhor. Só a glória se tiver arrependimento, só a glória se o povo se humilhar e buscar e se converter dos seus maus caminhos e chorar na presença de Deus. Sem isso não há glória. Só a glória se nós lamentarmos e chorarmos. Nós precisamos disso. Nós não podemos parar na justificação. Pastor, ouvi uma mensagem de justificação poderosa. Eu vou parar aqui, eu sou justificado, está tudo certo. Não. Parar na justificação não é somente errado quanto ao pensamento, é impossível por esta razão, que é uma obra realizada por Cristo. É Ele que faz isto em nós. Ele se entregou pela igreja. Por quê? Para poder santificar e purificar a igreja. Antes, os versículos anteriores, de seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, diz que Ele é autor e Ele é consumador da nossa fé. Ou seja, o mesmo Deus que autua, Ele vai consumar, Ele vai propagar. Ou seja, Deus primeiro, Ele te convida: filho, venha e se santifique. Filho, eu te justifiquei e eu te capacitei para a santidade. Filho, eu te dei meios para você se santificar. Eu te dei armas, como diz o apóstolo Paulo, que as armas das nossas milícias não são carnais, elas são espirituais, poderosas de Deus. Jejum, oração, palavra, leitura, estudo bíblico. Deus nos deu arma e Ele fala: vem. Ele nos chama, Ele roga. Paulo, ele roga com amor: rogo-vos, pois, irmão, que venha e apresente os vossos corpos no sacrifício. Mas a gente tem que saber de uma coisa: Ele morreu para nos santificar. Então, se nós não ouvirmos o chamado de Deus para a santificação, Ele terá os seus meios de nos santificar. Ele vai nos santificar. É a obra que Ele prometeu nos santificar, é a obra que Ele prometeu fazer.
Olha o que diz em Efésios 5:25: vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A igreja de Deus não tem mancha, a igreja verdadeira de Deus não tem mácula, a sua igreja Deus santifica, como nós vimos na peça aqui. Jesus vem e lava a sua igreja com a palavra. Ele nos convida a vir, mas se nós não viermos, saiba de uma coisa: ele tem seus métodos. E aí eu fico triste, Paulo, porque eu ouço alguns pregadores dizer, pregadores do movimento da fé: você tem que ordenar e essa enfermidade tem que sair. Quem disse? Isso foi Deus que colocou ela lá. Como é que ela vai sair? Deus, pastor, Deus não faz isso não. Quem disse que não? Deus quer te santificar e tem seus meios. Deus quer te transformar e tem seus meios. Ele não quis ensinar Jó? Ou é mentira na Bíblia que Deus colocou enfermidades na vida de Jó, que Deus permitiu o diabo colocar, ainda foi usado como instrumento, e Jó estava ali, ele podia orar quando ele quisesse, ele podia determinar só a enfermidade. Deus estava querendo ensinar Jó, e Jó antes conhecia Deus só de ouvir falar, mas Deus estava santificando Jó do seu orgulho, Deus estava santificando Jó da sua autoconfirmação da sua fé, na confiança do seu próprio braço. Deus estava mostrando que Jó era pó e cinza, e Jó diz assim: eu me abomino nas cinzas, porque eu sou pó e cinza, e só o Senhor é Deus santo. E ele diz: os meus olhos, o meu ouvido te conhecia, mas hoje meus olhos te veem, louvado seja. Então vai nos santificar. Se ele tiver que tirar filho, casa, carro, o que tiver que tirar, ele vai santificar. É uma doutrina bíblica, a santificação. E se você ficar de cara feia para o pregador, eu vou te dizer: é melhor que ele faça isso do que você vá com teus dois braços para o inferno, ou que você vá com teus carros, ou que você vá com qualquer coisa. Deus te santifica porque ele te ama, bendito seja o nome. Essa é a doutrina bíblica. Eu lembro que quando eu vim para Jesus, Deus foi tirando tudo. Roubaram minha casa, roubaram minhas coisas, perdi telefone, perdeu tudo. Tudo, eu fui tirando. Graças a Deus. Eu louvo a Deus por ter perdido tudo. Louvo a Deus demais. Demais. Mas tem uma coisa que ninguém pode roubar de mim: a vida eterna com o Senhor. Não pode roubar de mim, louvado seja o nome do Senhor. E essas coisas todas vão ficar por aí. O meu tesouro está em outro lugar, não está aqui. Meu tesouro está à destra de Deus. Eu achei uma pérola de grande valor, eu vendi tudo que tinha para adquiri-la. Pouco importa as demais coisas. Deus, ele corrige ao filho que ama, e ele açoita qualquer que recebe por filho. Ele nos corrige. É um grande amor de Deus. É um grande Pai que nos ajusta, que apara nossas arestas. É um grande Deus que nos humilha para nos ensinar. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas dizem: Cristo morreu por mim, sou um cristão, estou perdoado, isso basta. Ele não aceitará isso. Se você não aceitar o apelo da santificação, ele fará isso. Ele te colocará em situações difíceis, como já disse. Resista a ele e o risco será seu. Ele levará cada um dos seus filhos que foram chamados para aquela glória final e sempre eterna, como Hebreus peça. Se ele não tratar você deste modo, significa que você é um bastardo e não um filho legítimo. Ele vai tratar, ele vai te açoitar, ele vai te chamar, louvado seja o nome do Senhor. O termo santo, a palavra santo, ela vem do hebraico, que significa Kadash. Talvez você tenha ouvido já Kodesh. Enfim, as variações vocálicas fazem variações relativas com a palavra. Santidade, santo, santificação. Kadash é a raiz do verbo, na terceira pessoa. Kadash significa separado. É de uma raiz semítica muito antiga, que significa cortar. Deus está completamente cortado. Deus está completamente separado de tudo que é sujo, de tudo que é imoral, de tudo que é imundo. Ele habita no Monte Santo, no Monte Elevado, e assim ele nos chama a sermos coparticipantes da sua santidade. E ele diz: sede vocês santos, porque eu sou santo. Sede vocês santos em toda a vossa maneira de viver. Então Deus está dizendo para nós: olha, vocês precisam se santificar.
santificar, vocês precisam se separar de tudo que é profano, de tudo que é imundo, de tudo que é sujo, do mundo, das más companhias que corrompem os bons costumes. Precisa se separar da moda mundana que fere o Evangelho de Deus. Todas essas coisas, ser separado, ser consagrado para uso do Senhor. As coisas no templo, elas não eram usadas, elas eram santificadas para o Senhor. Deus mata Belsazar porque ele profana os utensílios sagrados, e aqueles utensílios sagrados, eles tinham sido separados para uso do templo. Ou seja, nós somos separados para uso exclusivo do Senhor. Nós somos separados para Deus fazer morada em nós e nos usar como instrumento de justiça e de poder nessa terra, para que as pessoas vejam a glória do Deus de Israel refletida na minha e na sua vida, através de uma vida de santidade. Louvado seja Deus. Santidade consiste em remover o pecado. O pecado ele é comparado ao fermento. Deus remove o velho fermento, e já aquele que está em Cristo vira uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo. A pior coisa é quando há falsificação da santidade, a capa da moralidade, a capa da civilidade. Aristóteles e Platão, eles conseguiram alcançar um nível de intelectualidade que leva o cidadão a se tornar civilizado. Ele deixa de ser um bárbaro e ele passa a viver em comunidade, praticando bons modos. Mas isso também é terrível, porque às vezes o cidadão, ele se veste de uma capa de moralidade e ele acha que ele está santificado. Só que é como Jesus disse dos fariseus: hipócritas, vocês são como sepulcro caiado, por fora está branco e está adornado, mas por dentro está sujo, está imundo. A capa de moralidade não adianta. A santidade não vem de fora, ela vem de dentro para fora. Ela começa dentro do coração, mudando a intenção do nosso coração, porque Jesus disse: do coração procede as más coisas. A maldade, a inveja, o roubo, o assassino, o adultério procede do coração. Lá que o Espírito Santo vai trabalhar e vai começar a mudar dentro de nós essas coisas. Tirar aquilo que foi falado aqui, tirar a inveja, tirar a soberba, tirar o orgulho. Ele vai entrar dentro disso para poder tirar essas coisas. E há essa capa de moralidade. Jesus, ele chega com fome um certo dia e ele olha para uma figueira. Jesus olha a figueira de longe, imagina aquela árvore verdinha ali. Jesus vê as folhas e está faminto. As folhas bonitas, a figueira bonita. A capa. Eu vou pegar um figo. Jesus chega bem perto e olha, entre as folhas, figueira bonita, não tem figo. O que Jesus faz com ela? Ele amaldiçoa a figueira bonita. Está adornada, muito bonito, mas não gera fruto. E Jesus disse: pelo fruto vocês conhecerão a árvore. O crente santo vai ser conhecido pela vida de santidade, pelo perdão, pelo amor. Louvado seja o nome do Senhor. E se isso não for produzido em nós, vamos ser cortados e lançados no fogo, porque a marca que o cristão foi salvo e alcançado por Deus é o fruto que ele gera. Louvado seja Deus. Sabe o que acontece? A gente vai na internet empolgado em conhecer a Deus, e a gente acessa alguns vídeos de alguns pregadores, e aí o pregador pula, faz peripécia, faz um monte de coisa. Em nome de Deus, rapaz. Eu falo isso, eu fico rindo, porque eu lembrei de uma coisa aqui, porque antes era meu exemplo. Contar aqui testemunho. Eu botava um sapato maneiro, uma roupa maneira, fiz um DVD maneiro, com a minha foto maneira na capa, e uma pastinha cromada, e você pregador itinerante e ganhar dinheiro pregando. Feliz, graças a Deus, Deus tirou isso do meu coração. E aí você vai para a internet, assiste o vídeo desses homens, e o cara prega muito, fala o grego, fala no hebraico. Homem de Deus, vou assistir. Foi assim que eu fui enganado também. De verdade, irmão, foi assim que eu fui enganado. Porque nesses muitos lugares onde pregam, a prostituição está até o tal, não há um sequer pingo de santidade. E quer conhecer um homem de Deus, quer conhecer um cristão, vá para a casa dele. Diz o povo hoje: entra dentro da casa dele e vive com ele. Vê como ele trata a esposa, vê como ele trata seus filhos,
Vê como é no seu relacionamento, vê a vida dele de oração, vê a devoção e estudo da palavra. E quando você vê essas coisas, você vai falar: é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, porque tem uma vida entregue para o Senhor, há fruto e eu posso ver esses frutos. Louvado seja o nome. Homem de Deus é visto assim. É um grande perigo, nós somos enganados e somos levados por vários ventos de doutrina. Graças a Deus, Deus tem nos despertado. Fazer prosélito, essa questão da capa também, isso é um grande perigo. A gente quer botar as pessoas dentro da igreja, ensinar doutrina, ensinar um monte de coisa, antes de ensinar o evangelho de verdade. Veja que o evangelho, ele perdeu o valor, a essência. Nós achamos que o evangelho é apenas a introdução da nossa fé. 10 minutos de evangelho. Agora ensina coisas profundas, ensina escatologia para essa pessoa. Ela quer aprender coisas grandes. Evangelho é para a pessoa que está chegando, é para beber. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que tinha um anjo voando no céu, que tinha na mão o evangelho eterno. Quando Jesus voltar, nós saberemos tudo sobre a volta dele e a escatologia, mas nós passamos a eternidade aprendendo sobre o evangelho, diz o Paul hoje. O evangelho é a coisa mais especial, e nós só vamos conseguir santificar a nossa vida se nós tivermos um encontro de fato com a cruz de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Se você tiver uma visão nítida da cruz de Cristo, haverá uma santificação plena sobre a sua vida. Se você entender o que Ele fez naquele madeiro, como Ele pagou por ti, como Ele padeceu por ti, como Ele sofreu por ti, a santificação virá de forma natural, espontânea. Conhecer o Evangelho é a base da nossa santificação. Não adianta fazermos prosélito, e tem muitos prosélitos dentro da igreja. John Wesley no século 17, ele era... O Paulo gosta de John Wesley. John Wesley no século 17, ele era expulso das igrejas. Sabe por quê? Porque ele falava dessas coisas. Ele falava para uma pessoa que está 10 anos dentro da igreja: irmão, se você não tem fruto, você não é salvo. Mas eu estou 10 anos aqui, eu já esqueci a cadeira, eu sou mesmo dizimista, eu faço tudo. Você pode ser batizado, você pode ter ido à igreja, você pode ler a Bíblia, você pode estudar a Bíblia, você pode cantar com o coral, mas há necessidade de nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Foi o que Jesus disse ao doutor da lei, que sabia mais Bíblia do que todos nós juntos aqui dentro, que sabia muito bem da lei. E quando ele chegou diante de Jesus, Jesus olhou para ele e falou: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Que isso, Jesus? Eu tenho estudado muito, você sabia? Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, porque o nascido da carne é carne, mas o nascido do Espírito é Espírito, e o Espírito guia, e o Espírito santifica, e o Espírito purifica, e é guiado pelo Espírito. Louvado seja o nome. Se nós não nascemos de novo, não adianta, gente. E o que nós temos que conhecer é isso: o que é nascer de novo, o que é viver em conformidade com a palavra de Deus, o que é viver assim. Deus disse a Josué: Josué, santifica o povo, santificai-vos hoje, que amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Deixamos de ver a glória de Deus, porque deixamos a santidade de Deus. Deixamos de ver avivamento, porque deixamos a santidade de Deus. Deixamos de ver, de sair daqui do culto, qual culto nós saímos ponderando sobre a glória de Deus, pensando: nossa, como Deus é glorioso e como é eterna a sua glória. Diz Leonardo de Ravenhill: 5 minutos dentro da eternidade, você ia querer ter chorado mais, sacrificado mais, suado mais, orado mais, buscado mais. Se só Deus te levasse 5 minutos até o céu, você ia ver quão miserável você é, e você ia orar muito mais. Louvado seja o nome do Senhor. Não foi isso que aconteceu com o profeta Isaías? Quando ele chega, ele era homem santo. Lê o capítulo de número 1. Beberrões, ai de vós que acordam cedo para beber bebida forte. Aí olha para o outro lado: vocês que amontoam casa para si, oprimindo o órfão, vocês são, ai de vós. Todo mundo, ai de você que vai ter ai de você. Aí chega no capítulo de número 6, ele tem uma visão da glória de Deus. Ele vê a glória de Deus e ele diz: ai de mim, porque eu vou perecendo. Eu não era tão santo quanto eu pensava. Há um Deus extremamente santo. Eu sou pecador, eu preciso ser tocado por esse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Santidade de Deus. A santidade de Deus é tão excelsa, que Deus, se não formos salvos de fato, nos ofende quem não é salvo. Deus é tão puro de olhos que não pode fazer o mal. Deus não confia nem nos seus anjos,
O que dirá em nós, seres humanos, que bebemos iniquidade como água? Deus não confia, nem o céu é puro diante dos seus olhos. Esse é o Deus que nos apresenta em excelsa santidade, e Ele nos convida a partilharmos dessa santidade. Ah, pastor, não dá, o mundo está difícil, muita coisa ruim. Dá sim, dá, porque o nosso Deus não é mentiroso, o nosso Deus é verdadeiro, e Ele diz que é possível, porque Ele falou: Senhor, eu não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. O maior segredo, o maior poder de Deus, não é você virar um eremita a partir do momento que você se converte, subir aqui o Monte do Camurim e viver com a sua cabaninha lá em cima, sem pecar, sem conhecer o mundo. O maior poder de Deus é pegar um homem não santificado lá fora, é pegar um homem imundo, sujo, trazer aqui dentro, santificá-lo, limpá-lo, tratá-lo, enviar o mundo sujo, e ele permanecer lá fora no mundo sujo, sem ser profanado com aquele mundo, porque ele tem uma vida de comunhão com Deus. Deus diz: por isso sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pais, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus nos chama a compartilharmos da sua santidade. Nós vamos estar no mundo, mas nós não vamos viver em conformidade com o mundo. Nós vamos estar no mundo, mas nós não vamos sentar nas rodas dos escarnecedores, que é diferente. E as pessoas às vezes usam versículos fora para poder satisfazer o seu bel prazer. Não estou evangelizando, está lá rindo de piadas imorais, indecentes. Não estou evangelizando, é estratégia, o Rio também. Estratégia de evangelismo. Sabe, nós damos desculpa porque nós somos muito pecadores, nós damos desculpa para coisas absurdas, para coisas assim, terrivelmente absurdas. Mas Deus nos chama a uma vida de santidade, a uma vida genuína de santidade, a uma vida de pureza, de estudo sério das Sagradas Escrituras. Qual é o segredo da santificação do homem? Jesus orou e disse, João 17:17, Senhor, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como purificará o jovem o seu caminho? Examinando os seus estatutos. O segredo de sermos purificados é amarmos a palavra de Deus, é estudarmos a palavra de Deus, é orarmos para vivermos em conformidade com a palavra de Deus. Não tem outro segredo. O tempo muda, a tecnologia chega, mas a palavra de Deus continua a mesma, imutável, eterna, larguíssima, grandíssima, e nós temos que amar essa palavra. Porque quando amamos a palavra, amamos o próprio Cristo. Sabe o que já chamaram a gente? Já chamaram a gente de bibliólatras. Já viu isso? Inventaram isso aí. Vocês são bibliólatras, inventaram isso aí, pastor. A gente gosta muito da palavra. O pessoal está fora da palavra, está fora da palavra. Não era isso que o apóstolo Paulo fazia? Expulsava até da igreja. E nós ficamos dentro da palavra de Deus. Fica de pé nessa noite. Filipenses 4:8 diz: quanto ao mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai, nas coisas puras, nas coisas justas, nas coisas amáveis. Eu gosto de John Wesley. Ele inventou o cubinho da santidade. Já pensou alguns jovens aqui dessa igreja, adolescente, separasse alguns jovens? Vamos reinventar o clube da santidade? Vamos separar, não para jogar videogame, não para fazer qualquer outra coisa. Vamos orar a Deus, orar, estudar as escrituras até que Deus venha. John Wesley inventou isso na Universidade de Oxford, e daí surgiu os maiores homens de Deus, como George Whitefield, John Wesley, Charles Wesley, com milhares de hinos. E ele disse uma frase que eu gosto muito: dê-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e que nada desejem senão a Deus, e eu abalarei o mundo. O mundo só pode ser abalado por vidas de santidade. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça nessa noite. Senhor amado Deus, estamos aqui na tua casa, Senhor. Senhor, tu sabes que nós somos falhos, é a nossa natureza, como foi falado, mas nós nos arrependemos do nosso pecado e entendemos que só uma vida de arrependimento constante e genuína na tua presença produzirá